Bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos tratar da conversão entre padrões pontuais, PPP, e os objetos SF. Inicialmente, então, vamos analisar aqui como proceder a conversão de padrão pontual para SF. Quando eu tenho um padrão pontual, como aquele objeto que nós criamos no vídeo anterior, objeto X, como nós fazemos para transformar ele num objeto SF? Nós vamos aplicar simplesmente a função STSFS e chamar o objeto. Então, o nosso novo objeto XSF vai receber o objeto X ao qual eu apliquei aqui a função. Então, vamos aplicar. Ó, parece que deu tudo certo. Vamos plotar. E está aqui ele. Ó. Então, estou plotando agora o objeto que era o objeto X. E o que era o objeto X? Do que o objeto X era composto? De dois elementos. Tanto dos pontos, que são objetos PPP, quanto da janela, a window, nossa janela de observação. Então, quando eu transformei esse objeto PPP, que contém esses dois elementos, em SF, nesse processo de conversão, então, ele gera dois elementos diferentes. Está aqui, depois nós vamos trabalhar um pouco mais nisso, tá? Mas aqui está o plot padrão, né? Está gerando um plot dessa maneira aqui. Vamos verificar então a classe, ver se ficou certinho a conversão. Ó, agora ele é um objeto SF, né? DataFrame. Nós podemos também transformar, aqui nós temos o conjunto, tanto os pontos quanto a janela. Nós podemos transformar somente a janela, né, em objeto SF. Ou se a gente quiser transformar, separar os dois, né, eu aplico então aqui, usando a função, né, STSFS, juntamente com a função asPolygonal, que daí eu transformo essa janela, o window, em poligonal. Então vou gerar aqui. Vamos plotar a janela, aqui agora somente a janela. Estou plotando, peguei lá o objeto window, que eu tinha anteriormente, esse objeto aqui, ó, que eu criei inicialmente, né, que era um objeto win com essa dimensão. E apliquei então a transformação, gerou então a janela, e a classe dessa janela também é, né, um SF e um DataFrame. Claro, se eu convertir ela para um SF, usando a função STSFS, ela deveria, né, logicamente, se transformar. Bom, nós tínhamos visto ali, né, que plotamos aqui o objeto oriundo da conversão, o XSF, dessa maneira, usando o plot, e podemos gerar ele também usando o ggplot, onde eu tenho uma visualização bem mais amigável, digamos assim. Né? Então é outro estilo, é outro tipo de visualização. Da mesma maneira que eu posso converter um objeto de padrão pontual para um SF, eu posso também converter um objeto SF para um objeto PPP. Vamos fazer isso aqui. Inicialmente, agora vamos criar um objeto usando a função STSF, informando aqui um dataframe composto pelas coordenadas x e y, e informando que essas são as coordenadas, o nome delas, né, nomeando como x e nomeando como y. Vamos criar aqui. Objeto criado, vamos verificar aqui o objeto. Ó, esse objeto ele constituído por 3 pontos e tem aqui as geometrias. O primeiro ponto 0.2, 0.1, as coordenadas. O segundo ponto 0.5, 0.4 e o terceiro ponto 0.7, 0.9. Para transformar ele em um objeto PPP, eu tenho que extrair as coordenadas dele. Então, eu vou extrair usando a função stCoordinates e vou criar, né, aqui uma variável coordenadas. Extrair as coordenadas. E o que é o objeto, né, PPP? O que compõe o objeto PPP normalmente? O padrão pontual e a janela de observação. Então aqui nós vamos criar uma janela de observação que tem como base os pontos. Ela vai abranger, né, a área ocupada pelos pontos. Tá? Depois nós vamos plotar para dar uma olhada. Então criamos a janela. E agora então vamos criar o objeto XPPP. Não é bem uma conversão direta, não existe uma função que faz a conversão, mas a gente cria esse objeto PPP a partir do SF por meio da extração das coordenadas, aquele objeto SF, e depois criando uma janela. Tá? Vamos plotar aqui o objeto XPPP. Deixa eu ficar um pouco aqui, ó, pequeno. Então olha que a janela ele pega
e faz aquele retângulo envolvente. Nesse caso, a gente usou essa função do range. A gente acabou determinando isso, para ele pegar os pontos, definir a janela pelos pontos. Uma das maneiras de fazer isso. Também, né, como eu falei antes, o objetivo não é focar, né, não é ser especialista em transformar pontos aqui, é mais para a gente ver as funcionalidades e depois nós vamos treinar mais várias funcionalidades. Tá? A classe do objeto, vamos confirmar aqui, PPP, né, realmente, e plotando esse objeto agora. Quando eu ploto o objeto o XSF2, antes de converter, no caso, poderia ter plotado ele aqui, o objeto só tem 3 pontos, que eu defini só os 3 pontos, ele não tem nenhuma janela. Essa janela foi definida depois. Então, o XPPP, que é o objeto de padrão pontual, ele tem a janela aqui. Ó. Então, quando eu ploto o XPPP, ele, né, me dá a janela também aqui. E o SF não. Então, eu criei essa janela com essa função aqui do range, tá, das coordenadas. E, além de converter os objetos comuns, sem marca, sem nenhuma informação, somente com os pontos e a janela, posso converter os objetos também com marcas. Tá? Vamos lá, então, criar um objeto. Nós aqui já definimos a classe, já vimos aqui, né, plotamos SF. Só para confirmar, então, o XSF2 que nós criamos lá, o objeto SF2, ó, ele tem o ponto, é composto pelo ponto e pela geometria apenas. Eu posso atribuir esse objeto marcas ou criar um novo objeto. Vamos atribuir esse mesmo objeto marcas. Tá? Então eu vou adicionar marcas a esse novo objeto. Adicionei. Então agora quando nós lermos esse objeto, ó, ele tem aqui as marcas, os atributos A, B e A. Então é dessa maneira aqui que eu crio um atributo novo e atribuo valores ao atributo de um objeto SF. Tá? Então criei aqui a coluna. Está aqui, né? E aí formei aqui os valores. Tá? Então, tenho esse objeto, plotando ele agora. Nós temos o objeto com o plot normal, né? Os pontos verdes são padrão A e o ponto laranja padrão B. Usando o ggplot, tem os pontos, as coordenadas e tudo mais. Tipo de marca, como eu falei antes, a gente pode padronizar bem mais, a gente pode criar uma visualização, estilo de visualização bem superior. E vou criar agora aqui o XPPPMarks, tá? Que vai ser então um objeto PPP, que vai retirar as coordenadas do objeto X, pegar a janela e usar então as marcas do nosso objeto. Gerei. Aqui então um objeto PPP, composto pelos pontos e pela janela, e aí também mostrando então as marcas. E com isso nós finalizamos nosso vídeo sobre essa transformação entre padrões pontuais e objetos SF. No próximo vídeo vamos trabalhar com geração de padrões pontuais sobre o modelo de completa aleatoriedade espacial.